palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Glória a Deus, podemos tomar assento, glória ao Senhor. E queria exatamente falar convosco sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A celebração da Páscoa é um memorial ao passado, aponta para o passado. Nomeadamente o passado aponta para o presente e o presente, quando nós atentamos aos céus, aponta-nos para um futuro. Amém? Um futuro de vida, um futuro de glória, um futuro de vida eterna, de vida abundante. A palavra memorial vem de anamnesis. É aquilo que nos faz recordar. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios 11, 24, dizia Paulo, referindo-se à última ceia de Jesus Cristo, dizendo: e havendo dado graças, diz a palavra do Senhor, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é por vós quebrantado, fazei isto em memória de mim. Refere-se à memória. A palavra de Deus ensina-nos, e fazia referência a isso o Luís Domingos já anteriormente, os judeus, o povo hebraico, o povo escolhido por Deus, comemoravam a Páscoa como a instauração que lhes fazia recordar e celebrar a sua saída do Egito. A sua saída de um estado de escravidão. Isto vem relatado no 12º capítulo do livro de Êxodos, onde as pragas estavam a ser soltadas sobre o Egito, porque Moisés tinha-se posto como mediador de Deus, chamado por Deus para libertar o povo, e proferiu essas pragas ao faraó, ou então, por assim dizer, rei daquele reino de Egito. E diz que a 10ª praga foi a praga da morte. Então, era fatal. Essa praga relata a Bíblia que todos os primogênitos eram mortos. Todos. E foi então, cada família hebreia devia sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro tinha como princípio aspergir os sangues nos umbrais das portas como um sinal de proteção. E vamos ver aqui vários significados da Páscoa. Não vamos realmente a este Êxodos 12, mas aqui tem originária a memória de olhar para trás à Páscoa. Neste símbolo do primogênito vem exatamente a mostra daquilo que se iria passar em Jesus Cristo, o Cordeiro imolado que retirou o pecado do mundo. Ele veio celebrar o pacto de graça. Este era um sinal de que o mensageiro de Deus, o mensageiro da morte, que vinha a trazer essa praga de que se combissem todos os primogênitos, não tocasse essas casas. Amém? Não tocasse essas casas. Isto significa, quando estamos lavados com o sangue do Cordeiro, quando estamos limpos pelo sangue de Jesus Cristo, não temos de ter medo à morte. Amém? Temos vida eterna. A segunda relata a história em Êxodo 12, à meia-noite, todos os primogênitos egípcios, inclusive o primogênito do faraó, foram mortos. E foi a partir daí que então o faraó permitiu que o povo hebraico fosse liberto e pudesse ir. Recordai-vos que as palavras de Moisés era que deixa que o meu povo celebre festa no deserto. Amém? Amém? E foi-lhe permitido então, em comemoração a este livramento, que é exatamente livrar-nos do passado, livrar-nos da escravidão, cada família observou. E a partir daqui, anualmente, o povo hebreu, apesar de estar disperso por todo o mundo, continuou a celebrar, a observar a festa da Páscoa, o Pesach. Pesach em hebraico, e Páscoa, que significa passar por cima. Amém? Passar por cima é exatamente como vamos ver que Jesus Cristo passou por cima de todos os nossos pecados. Amém? Este é o grande significado, um dos significados da Páscoa, importante, emblemático. Este passar por cima, e quando a palavra de Deus diz fazer isto em memória, olhar para trás da memória, é exatamente que possamos lembrar-nos que outrora éramos escravos. Lembravam-se, o povo hebreu, daquele momento nessa Páscoa onde matavam o vinho e o cordeiro e comiam-nos com pão asnos. Pães asmos. Pães, diz comigo, sem levedura. Amém? Sem levedura. O sacrifício é sempre associado ao livramento, a ser livre de.
livre de condenação. Amém? Diz que todos aqueles que são novas criaturas em Cristo estão livres de condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, anualmente o povo comemorava e lembrava em memória de aquilo que iria passar mais tarde. Ainda não tínhamos chegado ao tempo de Jesus Cristo. Mas mais do que simplesmente lembrarmos, podemos muitas das vezes cair nesta melancolia de lembrar, recordar-nos do passado. A celebração da Páscoa, ou mais bem, a celebração da Santa Ceia do Senhor, que foi aquilo que instaurou. Qual é a única festa à qual Jesus Cristo faz ênfase em que o seu povo a deve guardar? É o Natal? É a ceia do Senhor. O que é que a ceia do Senhor celebra? A Páscoa. Amém? No entanto, muitas vezes deixamos infiltrar-nos pelas culturas pagãs e celebramos o Natal como o nascimento, cronologicamente, definitivamente não é. Noutras alturas, eu provavelmente já dei alguns estudos sobre o Natal. Mas, irmãos, provavelmente também podemos cair nos rituais de trocar o Cordeiro, Jesus Cristo, pelos ovos da Páscoa e os coelhinhos, os bunnies. São tudo tradições que vieram mais em frente. Tradições pagãs. Amém? Precisamos de considerar realmente e perguntar-nos a nós o que é que a Páscoa significa para mim. O que é que a Páscoa significa para ti? Qual é que é o significado que tem? Há vários eventos, há várias datas, há várias festas. Mas que significado tem? Proteção. Cordeiro ou do novilho sacrificado no Antigo Testamento trazia proteção. Proteção da morte. Amém? Proteção da morte. Irmãos, existe o inferno. Mas pela sangue do Cordeiro, o inferno e a opressão do inimigo, nós estamos protegidos. É um dos significados da Páscoa, graças à libertação que foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. O Cordeiro imolado, recordando as palavras que disse João o Bautista: eis o Cordeiro imolado que retira o pecado do mundo. Amém? Qual é que é o grande significado da Páscoa, a mais de proteção? A liberdade. Irmãos, ser escravo de algo, ser escravo de mentalidades, de filosofias, de políticas, de drogas, prostituição, escravos da mentira, escravos da inveja. Escravo é uma palavra pesada, tremenda. Há pessoas que vivem num sentimento de escravidão, mas a Páscoa significa liberdade. A liberdade é o bem mais precioso. É o bem mais precioso. Vale mais que todas e qualquer possessões materiais ou humanas que possamos ter. As forças das trevas escravizam. Jesus Cristo liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, vos libertará. A Páscoa é sinónimo de liberdade, a Páscoa é sinónimo de graça. Irmãos, não há nada que possamos fazer para poder merecer tal proteção e tal liberdade. Absolutamente nada que nós possamos fazer. A graça anula-nos o passado. Amém? A graça é um favor de Deus que nós não merecemos. É um favor imerecido. A graça abre-nos a porta a um novo começo em Cristo Jesus. A graça, por meio de Cristo Jesus, leva-nos à peregrinação ao nosso Canaã, à terra prometida. Cristo é realmente a nossa Páscoa. Ele é a nossa expiação. Ele é a nossa porta de graça. Amém? Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Amém? Eu sou a verdade e sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 11, 25, diz que semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este é o novo
pacto. Este é o novo pacto celebrado no meu sangue. Isto quer dizer que o sacrifício não precisa de ser renovado. Amém? Não precisa de ser ritualizado. Uma vez feito. O que é que disse Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmão? O que é que ele disse? Consumado está. Amém? Quer dizer que não precisa de ser renovado. Foi realizado uma única vez. E a sua validade é para sempre. Eu sou o alfa, o omega, o princípio e o fim. Amém? Significa que ele foi o final de uma época e ao mesmo tempo marcou o fim de uma época, abriu o começo de uma nova época. Amém? Expiação através deste sacrifício. A Páscoa significa para nós expiação, redenção. Expiação dos nossos pecados. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Expiação, reconciliação. Através de Jesus Cristo. Amém? Quando nós comemoramos a Páscoa, não só no domingo de Páscoa, mas mensualmente ou mensalmente, celebramos a Santa Ceia do Senhor, comemoramos esta mesma Páscoa. E quando fazemos isto, devemos ter por certo que estamos a recordar todo o ministério de Jesus Cristo. Amém? E estamos também a recordar-nos de nós quem somos. A palavra de Deus recorda-nos que Ele deu-nos autoridade para sermos chamados filhos. Porquê? Porque fomos reconciliados. Reconciliados por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Isso é o que nos dá a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Ele resgatou-nos, a palavra de Deus diz em Pedro, Ele resgatou-nos das trevas à sua maravilhosa luz. Muitas vezes as pessoas questionam-se, mas já não nos cabe mais questionar-nos porque fomos salvos. Porquê é que foste salvo? Por causa do grande amor de Deus. Amém? Amém? Não sei, irmão, mas muitas das vezes quando nós olhamos a nós mesmos, perguntamos-nos como é que é possível que Deus ame. Eu não me consigo por vezes amar. Muitas vezes nós mesmos é-nos difícil. É muito difícil que nos possamos amar. Não é uma questão de denegrir-nos a nós mesmos, mas quando nós somos honestos connosco mesmos e nos confrontamos como filhos de Deus, vendo o tão maravilhoso sacrifício de amor que Jesus Cristo fez por nós, não como um mártir, senão com supremo gozo, diz a palavra de Deus, que ele foi à morte de cruz. Porquê? Pelo gozo que lhe estava proposto. Amém? Ele encarou a cruz com gozo. E nós muitas vezes não encaramos a possibilidade de ser chamado filhos de Deus, a possibilidade de poder celebrar a expiação, a liberdade, a proteção que Ele nos brindou nessa cruz. Não temos esse mesmo gozo, amém? Que Ele teve a suportar a ignomia da morte de cruz, a ser açoitado pelos teus pecados. Mas nós, quando nos olhamos a nós mesmos e somos honestos, provavelmente vamos chegar ao ponto de questionar-nos como é que Deus nos ama tanto. Amém? Como é que Deus te ama tanto? Pergunta-te a ti mesmo. Não, o mais simples é que agora te venha à mente é como é que Deus pode amar tanto o meu vizinho do lado ou o meu vizinho de trás. Isso é normal que nos venha à nossa mente e à nossa carne. Mas para que é que fomos salvos? Também seria outra pergunta a fazer neste domingo. Por que é que fomos salvos? Fomos salvos para quê? Para que possamos ser partícipes, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo fez-nos o quê? Colaboradores. E quando nós dizemos que somos colaboradores de Cristo, o que é que qual é que deve ser a nossa ação? Como colaboradores é fazer o quê? Ser partícipe do seu ministério. O que é fazer-se partícipe do ministério de Cristo? Anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Servir-lhe a Deus em todos os âmbitos. No ministério da palavra, no amor ao próximo, no cobrir as necessidades dos demais. Isso é pôr em prática a Escritura. E quando se nos dá
se nos outorga para mim, esta autoridade de participação ou coparticipação em Cristo Jesus, a única maneira como nos podemos responder não é achar-nos dignos, mas senão devemos chegar-nos a Ele confiados, mas com arrependimento, com fé e abraçando o grande perdão de Jesus Cristo. Amém? Tudo isto é o significado da Páscoa, a obra de Cristo. Irmãos, muitas pessoas às vezes têm a tendência de pensar que Jesus Cristo foi um mártir. Em Mateus 27:50 diz, Jesus Cristo bradou de novo, Jesus com grande voz, e diz, a ti te entrego o meu Espírito. Amém? Em João 10, versos 17 e 18, diz a palavra do Senhor, por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomar. Ninguém, diz comigo, ninguém me tira de mim. Será que sim? Ninguém me tira. Tu penses nestas Escrituras. Pensa. Toma este serviço como um serviço de reflexão, de autoexaminação a ti mesmo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retorná-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Amém? Muitas pessoas apresentam a Jesus Cristo como mártir. Um mártir é aquela pessoa cuja morte lhe é imposta de um modo irreversível por motivos religiosos, nomeadamente as autoridades e indivíduos de crenças opostas e intolerantes causam esse martírio porque não suportam. Mas Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que eu dou a minha vida. Amém? Ele não foi pressionado, não foi levado. Ele ensinou várias vezes aos seus discípulos, dizia, para esta hora eu vim, o que é que eu hei de dizer? Se eu para esta hora vim. Amém? Ele disse, eu de minha própria vontade dou a minha vida. Eu dou, ninguém necessita de empurrar-me, ninguém necessita recordar-me as palavras do meu Pai, porque as palavras que eu digo e tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu ouço do meu Pai. Quando ele anunciou aos discípulos, quando lhe falava acerca do Pai, Ele está convosco, não o reconheceis? Ele veio a revelar o Pai e a sua perfeita vontade. Amém? Uma das principais relevâncias no ministério de Jesus Cristo, eu compartilhei isto, recordo-me em Angola, acerca do carácter de Cristo. Sabes qual é que é, para mim, a maior virtude no carácter de Cristo? Porás dizer, esta é uma heresia. É que Ele não teve carácter de si mesmo. Dirás, e isto? Claro que não. O carácter de Cristo é o carácter do Pai. Amém? Ele não disse nada da sua própria conta. Ele não fez nada da sua própria vontade. Então, tudo aquilo que nós estamos acostumados a chamar-lhe o carácter de Jesus Cristo, é que é o carácter do Pai. Ele veio a revelar o Pai. Amém? O último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, diz que antes que venha o grande dia terrível do Senhor, virá o profeta Elias, o qual fará voltar os corações do pai aos filhos e dos filhos ao pai. Referia-se, nomeadamente, à comissão do ministério de João Bautista, o qual veio a predicar o arrependimento, veio a preparar o caminho. Amém? E, irmãos, nada mais, nada menos que fazer voltar o carácter do Pai, voltar o coração do Pai ao Filho e dos filhos ao Pai, o qual veio depois a ser selado pelo Cordeiro imolado de Deus, pela nossa Páscoa, pela única Páscoa, Jesus Cristo. Amém? Ele mesmo despojou-se, a palavra de Deus diz, despojou-se. Quando uma pessoa está despejada, significa que é algo vazio. Mas ele não estava vazio, porque ele tinha tudo o que era o Pai. Amém? É uma parte. Irmãos, os mártires só escapam da morte se negarem a sua própria fé. Amém? Mas volto a recordar, há muitas religiões que tratam de trazer uma imagem de Jesus Cristo como mártir. Jesus Cristo não foi um mártir, porque Ele não foi pressionado. Ele foi condenado.
Ele, através da injustiça, fez-nos justiça. Amém? Condenado injustamente. É outra parte do estudo. Mas, irmãos, ele disse: porque é que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida. Para retomar, voluntariamente eu dou. Eu faço, eu sirvo a Deus, não porque algo me coacciona, mas porque eu voluntariamente o faço. Não precisam de me empurrar a fazê-lo. Não precisam dizer que eu tenho que ir à cruz do Calvário. Eu vou. Não precisam dizer o que é, porque aquilo que eu digo, eu ouço do meu Pai, eu tenho comunhão com o meu Pai. Eu sou o Pai, eu revelo-vos o Pai. Não faço nada da minha própria vontade. Jesus Cristo não foi um mártir. Amém? Ele teve uma obra perfeita, redentora. Ele revelou o Pai. Ele trouxe-nos a esperança de vida. Amém? Ele trouxe-nos a vida. O mártir jamais se dá à morte. O mártir vai sempre à força. Jesus Cristo não foi à força. Ele entregou-se. Não vemos nos Evangelhos nada que nos indique que Jesus mostrasse uma atitude que lutasse de encontro à condenação que lhe efetuaram. Não vimos nenhum tipo de manifestação dessa atitude. Tu és o Rei dos Judeus. Pois, se tu assim o dizes, ok, não há nenhum problema. Sou aquilo tudo que vocês queiram que eu seja. Amém? Não há nenhum tipo de atitude que manifeste uma luta contra aquilo que estava pressuposto a acontecer. Irmãos, temos que considerar todas estas coisas para que possamos entender a obra de Cristo, para que possamos entender a Páscoa. Amém? A celebração da Páscoa aponta para uma missão. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Qual é a nossa missão? Paulo disse: e eu proponho-me a pregar a Cristo e este crucificado, a pregar a cruz. Loucura para muitos, mas salvação para todos aqueles que nele creem. Amém? Amém, irmãos? Anunciar, pregar a Cristo e este crucificado. Ele não está morto, Ele vive. Amém? A nossa pregação tem que ser continuamente baseada, o nosso testemunho, na crucifixão de Cristo e na sua mesma ascensão à direita do Pai. É a nossa responsabilidade como filhos de Deus de lembrar não só às demais pessoas, mas a nós mesmos, de onde nós saímos, da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado, por meio de Jesus Cristo, Ele trouxe-nos à sua maravilhosa luz. Amém? Às vezes soa muito bem poder dizer aos demais, mas quantas vezes é que tu o dizes a ti mesmo? Quantas vezes é que tu te recordas a ti mesmo? Para que então a tua missão realmente seja cumprida. Significa que eu possa celebrar. Celebra-o tu mesmo. Amém? Dessa maneira podemos então também alcançar os demais. Irmãos, a Páscoa sem um serviço não é Páscoa. Páscoa sem serviço não é Páscoa. Porque é que fomos salvos? Para servir. Para anunciar. A palavra, vamos a ver uma coisa, irmãos, vamos a meditar. O que é que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos? Primordialmente a oração. E depois ensinou-lhes a fazer o quê? A servir. Amém? 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 Irmãos, Ele não lhe ensinou a ser prósperos. Estamos? Ele não lhes ensinou um evangelho do easy goes. Não lhe ensinou um evangelho de emoções. Ele ensinou-lhes um evangelho de reflexões e de ações. Amém? O evangelho é serviço. E se o Filho do Homem veio para servir, por que é que tu e eu não servimos? São perguntas simplesmente que eu quero que tu possas meditar nelas. Quando nós podemos anunciar
quando estamos a anunciar a cruz, quando estamos a anunciar a morte de Cristo, estamos a anunciar exatamente o fim do cativeiro. Estamos a anunciar a libertação dos cativos. Irmãos, a nossa missão é ensinar os valores do reino de Deus. Vejamos em Mateus 16, de 18 ao 20, diz a palavra de Deus: aproximou-se Jesus Cristo e falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Disse, portanto, ide e fazei discípulos, ide e fazei crentes a todas as nações, enchei muitas igrejas. Porque há pessoas que pensam que isto é o que se trata o Evangelho. Há pessoas que hoje em dia contemplam não sei quantas formas ou formatos de igreja, mas esquecem-se do ensinamento básico da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Ele disse, portanto, ide significa entrar em ação, caminhar, dirigir-se, fazer discípulos a todas as nações, em todos os lugares, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar algumas coisas essenciais. Todas as coisas. Não só os 3 passos para alcançar o teu grande potencial. Estamos? Não só o curso de estimulação à grande liderança. Todas? Diz comigo, todas. É o que diz a Bíblia. Ou seja, eu não quero dizer-te nada de que não diga a Bíblia. Diz todas? Todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Em Êxodo 12 ensina que o cordeiro, o animal, a besta, o novilho, tinha que ser comido todo. As entranhas, as peçunhas, todo. Então, irmãos, devemos aprender os valores do reino, todos os valores do reino, e devemos ensinar todos os valores do reino. Diz comigo? Todos. É o que diz a palavra de Deus. Todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos tempos, dos séculos. Amém. Mas devemos aprender todas as coisas e ensinar todas as coisas. Amém? Não nos podemos contentar em ensinar apenas alguma parte da verdade para alcançar algum tipo de audiência. Não podemos apenas tomar uma parte do cordeiro e esquecer-nos da outra parte. Jesus Cristo recordou e ensinou aos seus discípulos que deviam bautizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar-lhes todas as coisas, todas as dinâmicas do reino. Amém? Mandou-lhes ensinar o Sermão do Monte, a lei do amor, a lei do perdão, a lei do serviço, não somente a prosperidade, não somente os 5 ways to be in greatness, in glory, em grandeza e em glória, senão todo. Amém? Todo. Não somente ensinar para cativar uma audiência, mas ensinar para que a verdade se revele e que a verdade liberte. A palavra de Deus causa vida. É uma espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo do nosso ser. Amém? Irmãos, a celebração da Páscoa, em sumo, aponta para algo na tua vida e na minha vida. Uma mudança de comportamento. Diz comigo, mudança de comportamento. Agora pergunta-te a ti mesmo. Porquê é que eu me continuo a comportar como me comportava antes? Pergunta-te a ti mesmo. Pergunta-te a ti mesmo. Porquê é que eu sigo a pensar da mesma forma como pensava antes? Paulo, se virmos, temos estado a ler acerca de Corinto. Corinto era uma cidade que estava totalmente globalizada, como o mundo no qual vivemos, onde tudo é global. Havia pessoas das mais diversas culturas e todas habitavam ali com diferentes ideologias, diferentes experiências religiosas, filosofias, etc.
diferentes influências nas suas vidas. Mas eles ali em Corinto ganhavam a sua vida, divertiam-se, estavam ali, professavam alguns a mesma fé, outros fés diferentes, ou outra interpretação da fé, mas também tinham algo de comum que tu e eu fazemos, todos pecavam em Corinto. Então, Paulo traz-lhes, no mesmo capítulo 11, onde estamos a ler, depois do verso 26, onde estávamos, passando ao 28, diz: examine-se, pois, diz comigo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui estamos, recordo que creio que todos já entenderam o que temos na Escritura da Santa Ceia, não é? Mas diz quem? Examine-se, pois. Não, ou seja, eu quero fazer um apelo à tua consciência e à tua honestidade. Provavelmente, quando tu lês este versículo, lês-o da seguinte maneira: examine, pois, o homem ao seu próximo. Não é para rir. É assim. É assim. Passamos todo o tempo a examinar os demais, mas esquecemos de examinar-nos sempre a nós mesmos. A Páscoa chama-nos a fazer uma introspeção. E aquilo que Paulo estava a dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porquê? Porque a tendência dos coríntios, tal qual como a nossa tendência, é examinar-nos uns aos outros. Então Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma o pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e há muitos que dormitam, estão sem entendimento, sem revelação, por assim dizer literalmente, como diz a carta de João no Apocalipse, diz: parece que estás vivo, mas no entanto estás morto, dorme. Aparência. Irmãos, tem que haver uma mudança no nosso comportamento. Isto refere-se a nós pessoalmente. Não se refere ao teu vizinho. Irmãos, na realidade, se tu queres que os demais mudem, trata-te tu mudares primeiro. Amém? Quando a tua atitude muda em relação aos demais, então provavelmente tu começas a mudar. Mas a mudança começa em nós. É algo pessoal. E só podemos mudar quando entendemos que necessitamos de mudar algo em nós. Estamos? Porque o que é que se passa? Se nós olhamos para nós e dizemos: se eu sou maior, o que é que eu vou mudar? Estou à maneira, eu estou bem. Jesus Cristo morreu por mim há 2000 anos atrás. Sou salvo. Glória a Deus. Eu estou fixe, estou porreiro, vou à igreja, participo, tenho ministério, sirvo a Deus, ajudo os pobres. Ok. Isso são tudo áreas de ação exteriores. Agora as interiores, aí é que temos que ver. Amém? Devemos fazer esse exame particular, intrínseco. Examinar-nos é como pôr à prova. Vemos como os metalúrgicos, como é que os metalúrgicos põem à prova o ferro? Submetem a altas temperaturas para podê-los mudar de forma. Amém? Significa, devemos examinar-nos para que possamos descobrir as verdadeiras motivações. Porquê fazemos alguma coisa para Deus? Porquê evocamos o nome de Deus? Porquê participamos? Estes porquês são necessários encontrar-nos. Repara-te, irmão, que no outro dia compartilhei porquês para quês. Não tem nada a ver este porquê, porque este porquê é um porquê pessoal, não tem nada a ver com aquilo que está à nossa volta. Deves examinar as tuas próprias motivações. Quais são as tuas motivações? Para que possas participar então na ceia do Senhor. Se não fazes um autoexame, irmão, então estás a participar da ceia do Senhor indignamente. Porquê é que Paulo convida a que a igreja faça esse exame pessoal? Porquê? Porquê é que achas que é? Tem algo a ver com condenar alguém? Tem algo a ver com julgamento? Não.
1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: expurgai o fermento velho, para que sejais nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Amém? Em Êxodo 12, depois de leres todo o capítulo de Êxodo 12, vais encontrar que além das ervas aromáticas com as quais se temperava todo o cordeiro, ainda há pouco falei, qual é que é a festa que precede a Páscoa? Precede. É a festa dos pães ázimos, pães asmos, dos pães sem levedura. Quantas festas é que há hebraicas? 9 festas, da mesma maneira que há 9 frutos do Espírito Santo. Amém? Estamos? Mas não vamos referir-nos a numerologias nem nada disso. Mas sim, vamos entender isto. Paulo diz: expurgai o fermento velho para que realmente possais ser uma nova massa, uma nova criatura. Assim como já sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Quando tu te examinas a ti mesmo, vais possivelmente encontrar algumas atitudes, alguns pensamentos, exatamente também como ensina a palavra de Deus, que o velho homem está viciado. Viciado. E em nós, na nossa carne, na nossa genética, há certas e determinadas partes que ainda estão viciadas com o velho fermento, com a velha vida. Por isso continuamente devemos examinar-nos a nós mesmos de tal forma que possamos purgar. Aqui aquilo que Paulo está a chamar a atenção é que devemos exatamente cumprir a Escritura como diz a palavra de Deus e ser santos como Ele é santo. Porque Ele diz: porque assim como sois já sem fermento, porquê? Não por nada que vocês tenham feito, mas sim porque a nossa Páscoa, Jesus Cristo, já foi crucificado. E por meio dessa sangue redentora, então podemos expurgar o velho fermento, podemos aperfeiçoar-nos à sua imagem. Aquilo que Paulo, de certa maneira, está a criticar aqui, e está a apontar de uma forma muito construtiva, é a acomodação espiritual. Irmãos, a palavra de Deus ensina que basta um pouco de fermento para dar toda a massa, diz em Gálatas 5:9. Mas agora, nós não podemos confundir a graça com a indiferença ou com a ausência de ação. O que o apóstolo Paulo continuamente nos anima é que nos esforcemos na graça de Deus. E por meio da sua graça, esforçando-nos nela, podemos examinar-nos e expurgar esse velho fermento. Significa manifestar a mudança que o sacrifício de Cristo tem nas nossas vidas. Amém? Manifestá-lo em ações, em atitudes. Irmãos, não podemos deixar de confrontar a nossa vida com a vida de Cristo. Ele é o nosso modelo. Não escolhas nenhum outro modelo senão Cristo Jesus. Ele é o único modelo. E quando nós vamos ficando mais perto de Deus por meio de Jesus Cristo, o que é que acontece? Quando a gente ficamos mais perto de Cristo, temos a noção do quão longe estávamos dele. Amém? E quanto mais distantes estamos dele, menos nos damos conta que necessitamos de mudar ou de fazer alguma coisa. Conformamos-nos e acomodamos-nos com uma possível membresia na igreja, com uma possível obra que nós, no nome de Jesus Cristo, fazemos. Acomodamos simplesmente a isso. Vamos acomodando a esse tipo de atitudes. Mas eu queria fazer-te uma pergunta. Tu vestes-te num quarto às escuras? Precisas de luz, não é? Exatamente. Por isso a palavra de Deus diz: autoexamina-te a ti mesmo. Precisas de luz. Nomeadamente, quase todos vemos ao espelho. E a palavra de Deus diz que o homem natural é aquele que vai, vê-se ao espelho, e em seguida sai e esquece da sua condição. Não se dá conta de como está. O homem espiritual é aquele que se examina e expurga o velho fermento. Recorda que fermento é um símbolo de maldade, é um símbolo de malícia, é um símbolo de impiedade. Nomeadamente, fermento é a influência do pecado. É a influência de religiões falsas, de coisas maliciosas. E Deus não quer fazer de nós
uma igreja, pessoas remendadas. Amém? Uma imprópria aplicação do Evangelho é um remendo. E Jesus Cristo não é um remendo. Jesus Cristo é uma completa nova obra. Amém? Muitas das vezes contentamos em remendar-nos. Vamos-nos de reunião em reunião pondo um remendo. Que bom é que tenhamos a audácia para permitir que Deus nos faça novos odres, pano novo. Tiago 2,13 diz a palavra de Deus: o juízo será sem misericórdia. Para aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfou sobre a acusação e sobre o juízo. Por isso precisamos livrar-nos do fermento, da mentira, da inveja, da malícia. Devemos examinar-nos. Repara que falei que tem relação a motivações. Malícia, invejas. Em Tiago 4 ensina exatamente de onde é que vêm as guerras, as contendas, as pelejas entre vós. E faz-nos pensar, repara que tudo isto vem em perguntas. Pergunta de onde vêm as guerras e as contendas entre vós. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Porventura não vêm disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E segundo diz, cobiçais e nada tendes, logo matais e invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em próprio dos vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, grande parte das vezes quando interpretamos esta Escritura, a primeira coisa que fazemos é interpretar em relação à aparência exterior. E dizemos, não, aquele que o que tal, o que tem, o que faz, este tem, o outro, então ele está em inimizade com o mundo e está em inimizade com Deus. Aquilo que Tiago fala aqui são as profundas motivações do nosso coração. Não são realmente depois a materialização dos mesmos. Ele faz-nos pensar, fazendo perguntas, de onde é que vêm as divisões, de onde é que vêm as rinchas, as contendas, o diz que disse, os juízos. Vêm exatamente das motivações do nosso coração, porque estão ainda impregnadas do velho fermento. Então Paulo diz-nos, expurgai o velho fermento. Livrai-vos do velho fermento. Algumas pessoas pensam que servir a Deus é difícil. Mentira, irmãos. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz, 29, verso 29 do capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é pesado e eu vos ajudarei a carregar o jugo. Não, porque o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E em seguida diz porquê? Porque o meu jugo é suave. Amém. Servir a Deus, celebrar a Cristo é suave. O seu fardo é leve. Amém. Quando nós nos encontramos carregados, contristados, é porque não estamos a carregar o fardo de Cristo, estamos a carregar o nosso próprio fardo. Amém. A palavra de Deus ensina-nos a tomar a nossa cruz, significa a viver com as nossas circunstâncias, a sobrelevar as nossas circunstâncias, mas diz então que devemos fazer isso como? Descansando aos pés de Cristo e tomando o seu jugo, que o seu jugo e o seu fardo, o seu jugo é ligeiro, é suave e o seu fardo é leve. Amém. Às vezes pensamos temos grandes problemas com os grandes pecados, mas os grandes pecados, ou aqueles que se manifestam mais grandiosamente à nossa vista humana, têm origem nos pequenos pecados. Amém? Eclesiastes dizia, o sábio, que basta uma pequena mosca para estragar o perfume do perfumista. Basta um pequeno erro. O pequeno erro é o que leva um pequeno erro pode nos levar a um grande colapso. Amém? Irmãos, a ceia do Senhor não é uma refeição. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, tal qual como Paulo dizia em 1 Coríntios. Por isso devemos examinar-nos a nós mesmos, as nossas motivações. Como está, não te preocupes como está o coração do teu vizinho. Se és casado, não te preocupes como está a tua esposa ou o teu esposo. Preocupa-te como é que estás tu. À medida que tu permitas que Deus faça a obra e a mudança na tua vida, assim, dessa mesma maneira, podes influir, provavelmente, para que essa obra viva contagie aqueles que são mais queridos. Irmãos, devemos fazer todas essas coisas, e termino com um dia após outro. Não estou a fazer uma reunião dos narcóticos anónimos.
mas a vida vive-se um dia de cada vez. A Páscoa aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Vimos a memória do passado, o nosso presente e o futuro. A Páscoa confirma todo o ministério terreno de Jesus Cristo e demonstra que este ministério era absolutamente verdadeiro. Exatamente, irmãos, hoje é domingo, mas para haver domingo, ontem teve que ser sábado. E antes de sábado foi sexta. E no outro domingo, foi o domingo de Palmas, quando Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Amém? Nada como um dia após outro e terminamos esta exposição. Quinta-feira foi uma noite terrorífica para Jesus Cristo. Quinta-feira foi terrorífico para ele. 12 homens, os seus discípulos, comiam e bebiam com o Mestre. Houve um que o traiu, vendeu por 30 moedas de prata, nada mais nem nada menos aquilo que valia um escravo. Nessa mesma ceia, Jesus ensina um dos princípios do seu reino. Lavou os pés aos discípulos, anunciando a sua morte. E nesse mesmo momento, ele assume o compromisso de enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele levantou os seus olhos aos céus e orou ao Pai. E não orou, João 17, somente pelos seus discípulos, mas por todos aqueles que vieram a crer no seu nome. Amém? Não orou só por aqueles 12. Se fores ler João 17. Em seguida, dirigiu-se ao Jardim das Oliveiras, ou Getsemani. Foi orar com Pedro, Tiago e João enquanto eles dormiam. Jesus Cristo, nesse momento, pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse o cálice. Os anjos confortavam-no e as suas gotas de sangue escorriam. Tal era o sofrimento. Finalmente, Jesus é preso. E Pedro cortou a orelha de Malco perante Anás e Caifás, foi levado. Herodes e Pilatos, Jesus é cuspido, torturado. E Pedro negou 3 vezes. Foi no início dessa noite que teve início esta cerimónia da Santa Ceia. E qual marcou o cristianismo por sempre e continua a marcar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi um marco. No seguinte dia, sexta-feira, uau, que dia, sexta-feira, parecia que estávamos a chegar ao fim de semana, parecia que podíamos ter algo de descanso. E Jesus, na sexta-feira, foi julgado e foi condenado. Optou por Barrabás e fez com que Jesus fosse condenado e Barrabás libertado. Judas, caído em si, suicida-se. Caindo, não, parafraseava, não se suicidou, tentou se suicidar, mas ao fim e ao cabo não morreu da maneira como queria morrer. Senão que a corda partiu-se e caiu despedaçado numa pedra, exatamente simbolizando que aquele que endurece o seu coração cairá o seu coração sobre a pedra angular do templo e será despedaçado. Nesta sexta-feira Jesus Cristo foi torturado, Jesus Cristo foi crucificado, Ele entregou a sua vida. E quando Ele entrega a sua vida, então, subitamente, depois de bradar, Pai, a Ti te entrego o meu espírito, há um momento de escuridão e o véu do templo abre-se de cima a baixo. Diz a palavra de Deus que os santos mortos ressuscitaram e os seus discípulos esconderam-se com medo. Tremendo. Esta sexta-feira. José de Arimateia consegue a libertação do corpo de Jesus e deposita-o num sepulcro. Nesta mesma sexta-feira. E no seguinte dia, mais um dia depois do outro, sábado, os guardas ficaram à porta para impedir que o corpo de Jesus fosse roubado. Os discípulos estavam dispersos, atemorizados, questionando se aquele seria o Messias ou se havia de vir outro. Mas ele já lá não estava, naquela tumba. Ele já tinha saído. Fora pregar aos espíritos na prisão, tal qual como Pedro o disse. Queria recordar-te o domingo de Páscoa. Levanta João, capítulo 20, verso 11. Maria estava em pé. Estava diante do sepulcro, chorava.
E quando chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. E aí viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no mesmo local onde jazera o corpo de Jesus Cristo. Um estava à sua cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Ao longo dos tempos, muita gente na Páscoa deu-se a melancolia e a choro. Provavelmente teremos que chorar as nossas misérias se continuássemos a ler Tiago 4, não é? Mas realmente não é um motivo de choro, é um motivo de alegria. Porque ele não está morto, ele está vivo. Amém? Respondeu-lhes: tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe então Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Então disse-lhe Jesus a Maria. Então disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, aquilo que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa-me de tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E então foi Maria anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e Ele disse-me que vos dissera estas coisas. Amém? Este foi domingo. No domingo de Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Ele vive, não está morto. Ele vive. O sonho não acabou. Tal qual como aquele grande cantor John Lennon, que sim morreu, muito pouco se fala nele. Os Beatles foram famosos e são recordados, mas o sonho dos Beatles de Imagine There's No Heaven acabou. O nosso sonho não acabou, porque Ele vive. Amém? Ele vive. E porque Ele vive, hoje podemos acreditar que amanhã vai ser sempre melhor que o dia de hoje. O futuro, o porvir, é sempre melhor do que o passado. Porque Ele vive. Pedro não ficou cheio de remorso por ter negado ao Mestre, senão Pedro foi cheio do Espírito Santo e foi o precursor de um grande avivamento ao que hoje chamamos a Igreja. Porque Ele vive, Ele pode perguntar a Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E na sua mente não olhar ao cordeiro amassado, pisado, moído pelas transgressões, mas Pedro pôde ver um Cristo ressuscitado em glória. Porque Ele vive. Aquela mulher que se viu livre de ser apedrejada acha que realmente vale a pena esforçar-se para viver uma vida livre de pecado, a agradar a Deus. Porque Ele vive. João, aquele que tinha a voz como um trovão, tornou-se o apóstolo do amor e escreveu o 4º Evangelho e escreveu também as cartas e o livro de Apocalipse. Porque Ele vive. Porque senão, provavelmente, teriam ficado nas suas dúvidas. Porque Ele vive. A pregação de João Bautista: voz que clama no deserto, a sua voz não clamou em vão. A sua voz clamou e obteve a resposta. Porque Ele vive. Foi encontrado Saulo no caminho a Damasco e ele foi transformado num perseguidor ao maior teólogo de todos os tempos. Porque Ele vive, os Evangelhos foram escritos. Porque Ele vive, posso dizer hoje, não há nada a viver como um dia após outro. Jesus morreu, mas ressuscitou e está ao lado do Pai e Ele está a interceder agora por ti e por mim. Porque Ele vive, irmãos. É esse o significado realmente da Páscoa. Porque Ele vive. Hoje podemos celebrar a reconciliação. Porque Ele vive, hoje podemos chegar-nos à sua presença confiadamente. Porque Ele não toma em consideração as nossas faltas e os nossos pecados. Ele derramou a sua sangue na cruz do Calvário como um cordeiro imolado, e por meio da sua sangue todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas atitudes foram limpas, perdoadas, foram feitas brancas como a neve. Porque Ele vive, posso perguntar-lhe à morte: onde é que está a tua vitória? Porque não há nenhuma vitória na morte. Porque Ele vive, ensina a palavra de Deus, podemos pisar a cabeça do diabo
e dizer-lhe que está debaixo dos meus pés, porque Ele vive. Posso dizer aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, senão que vive Cristo em mim. Qual é o significado real da Páscoa? Terminando, irmãos. Páscoa significa perdão. A Páscoa significa arrependimento. A Páscoa significa salvação. A Páscoa significa gratidão. A Páscoa significa comunhão. A Páscoa significa compromisso. A Páscoa significa santificação. A Páscoa significa serviço. Queria convidar o grupo de louvor que se pudesse subir aqui, que nos pudéssemos pôr de pé por um momento. Podemos realmente... possamos refletir por um só momento. Fecha os teus olhos por um momento. Não necessitamos nada mais senão, por um breve momento, fecha os teus olhos e examina-te a ti mesmo. Há algo que precisas de consciencializar-te na tua vida? Fecha os teus olhos em reverência ao Senhor. Há algo do qual tu precisas de arrepender-te? O apóstolo Paulo convidou-nos a que nos examináramos a nós mesmos. Em breves momentos passaremos a celebrar a Santa Ceia. Deus não precisa de renovar-se. Não. Deus é eterno. Nós necessitamos renovar-nos. Renovar-nos no Senhor, na força do seu poder. Não comas uma vez mais da Santa Ceia indignamente. Não fiques satisfeito hoje e não te acomodas como és. Decide no teu coração expurgar a velha levedura. Decide no teu coração, se ainda não confessaste a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, decide no teu coração hoje crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e confessares por meio da tua boca. Se hoje participas da sua morte e da sua vida, celebras a grande alegria do arrependimento de um pecador, dessa mesma salvação. Aprove-lhe a Deus que nele habitasse toda a plenitude e diedade. E foi por ele que ele fez a paz pela sangue sua derramada na cruz. Por meio dele, Jesus Cristo, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E nós, também, que um dia éramos estranhos, que éramos inimigos, através do entendimento das nossas obras más, agora, contudo, podemos entender que fomos reconciliados no corpo da sua carne, pela sua morte. E o propósito é que possamos apresentar-nos santos, sem defeito e irrepreensíveis. Senhor Jesus, meu Deus, Senhor das profundezas, clamo a Ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, se foste Tu a observar as nossas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Senhor, contigo está o perdão para que Tu possas ser temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua verdade. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que se guardam pela manhã. Esperai, Israel, no Senhor. Espera a igreja no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por este momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor, agradecer-te e pedir-te que nos dês a graça, meu Deus, podermos, Senhor, examinarmos a nós mesmos, examinar as nossas motivações, Senhor. Senhor, que não haja nada, Senhor,
velho fermento, meu Deus, que venha a loudar esta massa, meu Deus. Somos massa nova, meu Deus. Somos novas vidas em Ti, Jesus. Por isso nós podemos celebrar-te, Senhor. Podemos celebrar a Tua vitória na cruz do Calvário. Hoje podemos dizer que Cristo vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em Ti. Hoje é dia de alegria. É dia de alegria porque podemos celebrar a vitória consumada por Ti, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Tu não estás morto, Senhor. Tu estás vivo. Tu estás vivo, Jesus. E com alegria podemos dizer, Senhor, Tu vives nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não temos nada mais que fazer senão, Senhor, abraçar, meu Deus. Abraçar-te, Senhor. Sentir a Tua presença, meu Deus. Saber que Tu nos resgatas, Tu nos perdoas, Tu nos reconcilias, Tu nos santificas por meio dessa sangue preciosa que derramaste uma vez por todas, Pai. Queremos renovar-nos em Ti, Senhor. Queremos renovar-nos no poder da Tua força, na Tua excelente glória, Pai. Obrigado, Jesus. Tu não estás morto, Senhor. Tu estás vivo. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és a nossa Páscoa, Senhor. Tu és a nossa Páscoa, Jesus Cristo. Tu vives por sempre e sempre, Senhor. Senhor, sabemos que de antemão, Senhor, o nosso futuro será sempre melhor que o nosso presente, Senhor. Pela Tua obra perfeita, meu Deus. Dá-nos a Tua graça uma vez mais, Senhor. E renova-nos em Ti, Senhor. Queremos celebrar a Tua vida. Celebrar, Senhor, a Tua vitória, Senhor. Tão bela e preciosa vitória na cruz do Calvário, Senhor. Tu fazes-nos dignos, Senhor. Tu limpas-nos, meu Deus. Tu chamas-nos santos. Tu chamas-nos filhos amados, Senhor. Tu convida-nos, Senhor, para que possamos uma vez mais entrar à Tua presença e cear contigo, com o Deus que vive por todos sempre e sempre. Amém. Glória a Deus.